Viva, sejam muito bem-vindos. A primeira longa-metragem que realizou foi distinguida num dos mais importantes festivais de cinema do mundo. A Batalha de Tabato recebeu uma menção honrosa do júri no Festival de Cinema de Berlim em 2013. No ano passado venceu o prémio de melhor longa-metragem do Festival Indie Lisboa com Our Madness. Tem já no currículo muitos outros prémios de diversos festivais internacionais de cinema e nesta altura está a fazer uma residência artística em Bangkok no âmbito das comemorações dos 500 anos das relações entre Portugal e a Tailândia. É neste contexto que está a fazer um périplo por vários pontos da Ásia a mostrar o seu cinema, Macau incluído. O convidado de hoje do TDM Entrevista é o realizador João Viana. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, João Pedro. Antes de mais, é um privilégio, no bom sentido, ter a oportunidade de trazer os seus filmes à Ásia, a vários países asiáticos. Como é que está a correr esta experiência? Por onde é que já passou e até onde é que vai? Começamos em Bangkok. E em Bangkok foi um bocadinho, pronto, demorou algum tempo porque foi integrado num encontro importante de Bangkok, que é a Design Week, que é uma semana onde há várias exposições de vários artistas espalhados pela cidade. E há um outro fim de semana que também foi, mais ou menos coincidiu, que foi Gallery Weekend, e num fim de semana onde 50 galerias estão abertas na cidade, e então o público por tuk-tuk visita todos esses pontos artísticos. E pronto, os meus filmes começaram por ser mostrados nesses dois eventos, e aproveitei também para mostrar na universidade, e a seguir a isto, pronto, a seguir a Bangkok, começo com Macau. Pronto, Macau, e depois segue-se Pequim, Vietnã, Hanoi, Jacarta, Kuala Lumpur, Singapura. Penso que não me está a falhar nenhum. Ainda está numa fase mais ou menos inicial. Qual é que tem sido até agora a reação do público, dos públicos aos seus filmes? São universos culturais bastante distintos, é um realizador europeu, a temática de África está muito presente, são públicos asiáticos. Como é que têm sido recebidos os seus filmes? Sim, é sempre muito perigoso, João Pedro. Pelo menos para mim é sempre perigoso falar de públicos, mas a verdade é que quando andamos a mostrar cinema, de repente, quer dizer, percebemos que há públicos diferentes. E o que aconteceu em Bangkok foi que os públicos de design, que eram normalmente, são muito imediatos. São centenas de pessoas que vão ver os filmes, mas que não ficam até ao fim. Enquanto que depois os públicos artistas da Gallery Weekend veem os filmes 2, 3, 4, 5 vezes, é uma maravilha. Pronto, por isso é diferente. Em relação à questão africana com os públicos asiáticos, por aquilo que me apercebi até agora, acho que há muito trabalho a fazer. Quer dizer, mas há muito trabalho a fazer no sentido de que há algo novo, quer dizer, de querer conhecer o que se passa. Pronto, a África é um continente com 57 países, todos extremamente jovens, e o que acontece na Ásia, há também este lado de juventude, não é? De efervescência de juventude, quer na Ásia, quer em África. Quer dizer, isto é o futuro, não é? Porque se imaginarmos um mundo daqui a 20, 30 anos,
a humanidade estará algures. Mas quando diz que é preciso fazer ainda um trabalho, refere-se a quê? Há um desconhecimento, não é? Desconhecimento no sentido de que é novo ver atores africanos, temáticas africanas, mas há imensa curiosidade. Eu vejo isso, pronto, quando faço quando mostro os filmes para um público jovem nos estabelecimentos de ensino e nas universidades, as perguntas são muito de querer saber como é e como é que do outro lado se pensa. Nós já vamos mergulhar nos filmes propriamente ditos, falando ainda sobre a África. Foi lá que nasceu em Angola. Sim. E foi também em Angola, em tenra idade, que percebeu que queria ser cineasta e estabeleceu esse objetivo de vida. Quer contar-nos um pouco dessa história? Como é que isso aconteceu? Sabe, João Pedro Marques, na altura eu nasci nos anos 60, o cinema era muito importante. Era muito importante para as pessoas que estavam deslocadas, os portugueses que estavam em África, e a cultura de ir ao cinema era importantíssima, por várias razões. Para já não havia televisão. E depois também era uma espécie de marcar o ponto social, não é? Era lá que a sociedade se encontrava, a sociedade portuguesa. E depois havia uma espécie de tempo, o clima era convidativo para que o dia entrasse pela noite dentro, e aí entrava o cinema também. Pronto. E eu nasci neste contexto, não é? E nasceu em que zona de Angola? Eu nasci no centro, no Uambo, no Planalto de Angola, e nasci num contexto em que havia muitos sons em minha casa. O mundo entrava-nos através da rádio, através dos discos, da música, não propriamente através das imagens, mas através do som. E acho que foi a partir daí que tive vontade de fazer cinema. Teve o clique. Sim, porque o som, e é isso que os meus colegas... E normalmente é isto que eu também tento passar para a geração mais nova, é que o som no cinema é sempre muito mais importante do que a imagem. É 80%, mas seguramente. O som convida-nos a estar, a ficar e a pensar. E a imagem é uma coisa mais complicada. A imagem é ali qualquer coisa que a gente duvida sempre. No som acreditamos sempre, piamente. Não me pergunto porquê, mas isto é assim. Não sei. Muito bem. Vamos então falar dos filmes e vamos começar por ver o trailer de um filme que não tem a ver com Angola, mas tem a ver com Moçambique. Chama-se Our Madness. Foi então o filme que ganhou o prémio de melhor longa-metragem do Festival Indie Lisboa do ano passado. Vamos então ver esse trailer. África itikula usweti, kambeli funzile. Lovania 2% ya PIB latico inquago. Ambessona ini 15% ya palafene. A 40% ia ouro, ni 80% la platina. A vabava vamissava, lueia África. Iva chloti vamandé.
akokwani baboni Ezopo, alueva shikanzatsolo itaharki, anzaku kayene ive Lucy. Ivona nhloko leyi ya Afrika, hinkatumbuluxa akereke leyi. Ive Egipto, angahamba paraíso, aliranzo, haunene, niubi. Aí está o trailer de Our Madness. João, este é um filme que, como disse, é passado em Moçambique e num manicômio. Pois passa-se num manicômio em Maputo, que se chama, que é o Hospital Psiquiátrico de Infulene. E este hospital é um hospital, pronto, que já vem do tempo colonial e serviu um bocadinho como metáfora do colonialismo. E do colonialismo que, de alguma maneira, era antigo, não é? Porque durou 500 anos, mas que, de alguma maneira, está ainda presente. Por várias razões. Está presente na memória, está presente de uma forma fantasmal, mas também está presente com os neocolonialismos económicos que estão no território. E esta questão da loucura é um bocadinho metafórico nesse sentido. Pronto, há um lado que ainda está, há um lado que tem a ver com a cura. Se queremos ser curados, temos que ter para já a noção de que estamos doentes. Portanto, Our Madness nesse sentido. E termos filmado num hospital de Infulene por causa disso. Pronto. E não fica alheio àquilo que é a realidade social de Moçambique, realidade política, militar até nesta altura, não é assim? Claro, sim. Por mais que a gente tenha imaginação e que pense realmente estes dramas com imaginação, a realidade é sempre mais rica. A realidade é riquíssima, porque no fundo há 5 ou 6 histórias no mundo, não é? Que se repetem. Portanto, a realidade é a realidade que é efervescente e é a realidade que dá ideias, não é? Que está, não tanto a nossa imaginação. Tem algumas opções estéticas neste filme marcantes, fortes. Quer falar-nos um bocadinho sobre elas? Como por exemplo? Como por exemplo a nível de planos longos e estáticos, planos geométricos, simétricos. Eu penso sempre muito numa frase que o filósofo alemão, havia um filósofo alemão chamado Nietzsche, que dizia que para se ver bem o mundo, uma pessoa não pode ver do alto da montanha, porque vê tudo muito pequenino, nem pode ver debaixo da montanha, porque vê tudo muito perto demais. Então, ver a meio da montanha é como se deve ver, como uma pessoa deve. E daí que gosto muito quando filmo, não sei se a senhora realizadora concorda comigo ou não, mas gosto muito acho que se vê bem quando estamos em plano de conjunto, quando se vê os atores um bocadinho à distância, não tão de perto, mas à distância. Trabalhou também com Manuel Oliveira nos seus anos formativos, digamos assim. É também uma característica que foi beber ao mestre? Não sei. Eu acho que todos nós, pronto, mesmo o João Pedro Marques na sua profissão, todos nós somos seres compósitos. Não é? É por isso que também, pronto, os antepassados estão connosco e os nossos mestres estão sempre connosco. Mas em relação ao Oliveira, não creio nisso. Trabalhei com o Oliveira, tenho uma admiração gigante pelo Oliveira, acho que o Oliveira era o maior de todos nós, mas sinto vontade de dizer que não aprendi com o Oliveira. O que eu aprendi com o Manuel Oliveira e com as pessoas com quem eu trabalhei, com o Schroeter e com outros realizadores grandes, é que se eles eram tão fiéis à sua loucura, uma pessoa também, nós também podemos também podemos apostar na nossa loucura.
E então isso foi uma enorme aprendizagem. Ver como é que o Manuel Oliveira, com aquelas pequeninas memórias que ele tinha, transformava aquilo, agigantava tudo aquilo, dá muita força. Deu-me muita força a mim para acreditar. Então, eu também sou capaz. E isso é bom. E é isso que eu tento também passar aos meus alunos e aos jovens. É que temos que também ser um bocadinho fiéis a nós próprios. Não funcionar em rede. Não fazer sempre o que o outro do lado está a fazer. Mas olhar para nós próprios, pensar de uma forma vertical, não pensar na horizontal. Porque os grandes artistas têm sempre essa impressão digital, digamos assim. Vamos falar de outro trabalho em destaque da sua filmografia, tem também a ver com a África, desta vez tem a ver com a Guiné-Bissau, chama-se A Batalha de Tabato, como disse no início da entrevista. Vamos então ver esse trailer também. Idrissa ko kuntu moro ko lefta fama itaraja. Ngamira bay man ni ko to nyini. Deve que bilam. No grande convidado, Lina Studio e um elemento de um grupo de música mais jovem e forte de Tabato, com sede Idrissa Diabaté. Nesse convida todos os jovens de Guiné-Bissau, bem-vindo ao casamento amanhã no Tabato. Una moça sino kilo. Pada finjawro wa jawro nulita ya ura konongol kelen. Ba sanyi tan sabani worol tambida. Benna bankol kelen ya. Loy kana esi unchikan. Afanam fama jalikanja yanikin. Ntel kabantalankol nikindi amillo. Andinkol labunda chabo tannin fula abentel level. Trailer de A Batalha de Tabato, do realizador João Viana. Antes de irmos ao filme, esta aldeia de Tabato, fica na Guiné-Bissau, tem uma particularidade muito especial. Pois, são todos músicos. Todos músicos. E em 2000, naquela altura, em 2013, ainda mais especial era porque o país estava conturbado politicamente. E um país neste contexto, com uma aldeia de músicos, pareceu-me uma coisa assim, uma coisa muito, pronto, sedutora a nível de, pronto. Mais uma vez, levantando a ponta do véu deste filme, para quem não o viu, em termos de storyline, o que é que nos pode dizer? Storyline é uma frase, é uma aldeia de músicos no meio da guerra. Mas no fundo é a história de um casamento, de um pai que, passado 37 anos, volta à Guiné-Bissau, um homem que tinha estado a combater na Guiné-Bissau pelo lado dos portugueses, que isso aconteceu, um batalhão africano, fazia parte do batalhão africano português, que lutou contra a sua própria terra, não é? E que voltou, porque era um traidor, foi para Portugal e depois volta por causa do casamento da filha. A filha convidou-o para o casamento e ele volta pela primeira vez, passado estes anos todos. E quando volta, isto seria um momento muito alegre, não é? Porque é a sua filha querida, que é professora universitária, que vai casar com um grande músico, uma estrela da música da Guiné-Bissau, e a música é sempre muito forte na Guiné-Bissau, mas quando tudo parecia estar bem, os fantasmas da guerra regressam em força e o homem perde a cabeça. E isto, de alguma maneira, foi um bocadinho documental. Quer dizer, todas estas pessoas interpretavam os seus próprios papéis.
da sua... Sim. E recorre muito a atores, profissionais ou amadores, penso que é o caso, amadores, atores locais, músicos locais, línguas locais e regionais. É um traço também distintivo do seu cinema. Sim. Gosto muito de trabalhar e, sobretudo, de trabalhar nestas línguas, nas línguas locais. E em relação à Batalha de Tabato, eles faziam mesmo os seus próprios papéis. Pronto, são as pessoas mesmo que era a própria história deles, não é? É um filme documentário. Com o Our Madness já é diferente. Pronto, já é ficção. Este olhar quase permanente para a África, se calhar não se explica só pelo facto de ter nascido em África. Marcou também a vida da sua família, a descolonização, a guerra colonial. É algo que ainda está presente? Na minha família, sim, creio que sim. Sim, são períodos absolutamente marcantes. E eu acho que a minha idade eu teria... eu venho para Portugal com 8 anos, ter 7, 8 anos, 9, entre os 7 e os 8, 9, 10 anos, são idades estruturais, não é? Nós depois é uma espécie de matriz que fica, não é? Quer dizer, é com essas idades que o ser humano está formado. E depois há crescentes, há outras derivas na personalidade, mas uma pessoa está formada com... É por isso, as crianças percebem tudo, não é? E o que não percebem de outra maneira. Por isso, e, quer dizer, isto aconteceu um bocadinho porque teria aquela idade. Para os meus pais, sim, à sua maneira também... Regressaram a Portugal em 75? Regressamos, eu voltei, o meu pai não voltou mais. Mas eu voltei, sim. Portanto, já vimos um filme que tem como pano de fundo, digamos assim, Moçambique, outro que tem como pano de fundo Guiné-Bissau. Ainda não filmou na sua Angola natal, mas é algo que se prepara para fazer. Exatamente, sim. Pronto, que é assim uma espécie de joia da coroa. Vamos ver se, sim, é um filme muito ambicioso. O grande problema do cinema é que é muito caro. Normalmente, pronto, são verbas e pronto, e filmar fora de casa ainda mais caro com todas as viagens, com todas... E portanto, é um projeto muito ambicioso e tem contra mim, tenho esta coisa de que Angola não gosta muito de cinema. Em que sentido? Não gosta muito de cinema porque o cinema era uma coisa do passado. Era uma coisa do passado. Angola está cheia de cinemas modernistas que estão em ruínas ou transformados em igrejas, mas que não funcionam como cinemas. E quer dizer, voltar a esta coisa do cinema é difícil. É difícil o convencimento dos empresários, dos governantes locais, do próprio governo, de que o cinema é fundamental, é tão importante como a justiça e como a saúde. São lugares de pensamento, não é? São lugares de puro pensamento. É ali que é uma espécie de espelho do pensamento. É ali, é no cinema, não é só diversão. Quer dizer, é também diversão, e ainda bem que é, pronto, porque a brincar, vão-se dizendo as verdades no cinema e vão-se... É entretenimento também, mas o cinema africano tem este lado também consegue conciliar as duas coisas. Por isso é que sempre se falou do cinema africano ser um terceiro cinema. Sendo que o cinema de autor francês seria aquele que tinha todos os louros, depois havia o cinema de entretenimento, puro entretenimento americano, e este seria o cinema que estaria entre os dois. Daí ser um terceiro cinema. E agora tem que se acrescentar o cinema chinês, o cinema indiano. Eu acho que o cinema neste momento, o cinema mais interessante que há no mundo é o cinema asiático, é o cinema da América Latina e é o cinema africano.
Porque é o cinema que dá cartas, é o cinema que faz propostas novas, que não está neste rambe-rambe de puro lucro, não é? Há qualquer coisa aqui de novo, realmente novo, propostas novas de artistas a fazerem propostas novas ao espectador. E o que é que este Kwanzaa, porque é o nome do seu próximo filme, o que é que vai trazer de novo? O que é que vai trazer de novo? Eu acho que o Kwanzaa vai trazer de novo... Eu posso contar a história. A história é muito simples. A história é a história de uma jornalista que está num aeroporto, e esta jornalista, que é uma colega sua, que é bastante jovem, mas muito promissora, e esta jornalista toda a sua vida estudou um poeta. E estudou um poeta secreto de Angola, que existe mesmo. E este poeta secreto é muito famoso, mas nunca deu a cara. Não é conhecido, usa um pseudónimo e não é conhecido. Qual é que é o pseudónimo? João Maria Villanova. E então, ela estudou a vida toda, porque estudou na faculdade, e depois, um dia, está num aeroporto, e quando está no aeroporto, há uma tempestade de areia que impede que os aviões levantem, e ela faz uma reclamação, porque o voo não partiu, e ela precisava de ir para Joanesburgo, faz uma reclamação, e no momento que está a fazer a reclamação, entra em conversa com alguém, com um homem bem parecido, que interage com ela, e pouco depois de falar com ela, apanha um helicóptero e vai-se embora. E ela fica com uma suspeita. Será que é ele? É só isto. Vamos ter de ver o filme para perceber esse Sim. mistério. A terminar, já ultrapassámos o nosso tempo. Pergunta que poderia dar uma resposta muito longa, mas pedi-lhe uma resposta mais curta. Como é que olha para o cinema português? Nessa cadeira já estiveram pessoas que me disseram que o cinema português é uma tragédia e também pessoas que me disseram que, apesar das limitações que tem, o cinema português está numa fase mais positiva, até com um maior reconhecimento internacional. Qual é o seu olhar? Faz parte. O cinema português é único no mundo. Eu não estou a exagerar. Nunca se deve exagerar, mas também não se deve, na vida, esconder as coisas. E o cinema português é único. É mesmo único. Vem do veio poético. Os portugueses passaram muito tempo a olhar para o mar e de costas para os espanhóis, e isso fez com que houvesse um veio de poesia que o país tem, e esse veio de poesia entronca no cinema. E então há dois tipos de cinema. Há os realizadores do Norte e os realizadores do Sul. Os realizadores do Norte, como Oliveira, Reis... eu fico por aí, para já, Paulo Rocha. Os realizadores do Norte estão muito mais ligados a uma espécie de idade medieval do cinema, ou uma espécie de... estão muito mais ligados ao corpo. Enquanto que os realizadores do Sul, como Pedro Costa, João Botelho, são realizadores mais ligados a uma herança árabe, a uma herança geométrica. São muito mais de design. E isto sem desprimor nenhum. Estou a falar de todos de excelentes realizadores que Portugal tem. Mas há esta diferença, Norte-Sul, que é riquíssima. Pronto, e que depois há todos os casos que estão pelo meio. E agora, há os novos realizadores que vão filmar para a África, que vão filmar para o Brasil, que vão filmar para todo lado. E isso enriquece de uma maneira exponencial este pequeno cinema, esta pequena cinematografia, mas de importância mundial. Muito bem. Vamos ter de ficar por aqui. João Viana, muito obrigado por ter vindo ao Academia Entrevista. Nós voltamos na próxima semana. Contamos consigo. Até lá.